Irmãos e irmãs, que Jesus, nosso amigo querido, nos abençoe, trazendo ao nosso íntimo a sua paz. Uma das maiores educadoras do século XX foi, sem sombra de dúvidas, Maria Montessori. E conta-se que ela fora visitada por um casal muito jovem, ambos na casa dos 20 anos, e que estavam planejando ter o seu primeiro filho. E foram interpelá-la, interrogá-la de quando seria o melhor momento para iniciar a educação do mesmo, da criança, que eles estavam planejando em ter. E foram surpreendidos pela resposta que a educadora lhes deu. Ela parou, olhou para eles, pensou um instante e, num rasgo intuitivo, respondeu-lhes da seguinte forma: mas como? Vocês ainda não começaram? Deveriam ter iniciado há 30 anos antes. Esta afirmação de Maria Montessori, ela está investida de uma sabedoria e uma profundidade muito grande. E nós vamos utilizá-la como mote para abordar o tema que nos propusemos, que é falar um pouco sobre o mecanismo reencarnatório, sem entrar em questões muito técnicas. Né? Essa afirmação dela, independente da posição religiosa por ela adotada, remete diretamente ao pensamento espírita. Porque o casal, 30 anos antes, nem estava encarnado, nem estava na Terra ainda. Mas, provavelmente, ela referia-se ao processo educativo como um produto cultural, em que uma geração, através das suas características, interfere e influencia a formação da geração nova. Mas nós podemos interpretar a sua fala considerando a realidade espiritual que a doutrina espírita nos apresenta, esclarecendo-nos que nós somos um espírito imortal, que nós existíamos antes deste corpo, que o nosso espírito, embora ligado ao corpo, existe independentemente dele, que este mesmo espírito continuará vivendo depois da morte do corpo e, por último, que esse mesmo espírito, depois de desencarnado, retornará para a Terra, atendendo às finalidades da sua evolução, do seu desenvolvimento, do seu crescimento espiritual. Então, nós temos que, nessa fala da Maria Montessori, que recomendava ao casal que deveria ter começado a educação do filho 30 anos antes, nós temos, de certa forma, o reflexo, nessa simples fala, de todo o planejamento espiritual que antecede a reencarnação. Nenhum de nós veio aqui para a Terra por acaso, sem ter passado por um planejamento prévio, sem ter passado por todo um estudo minucioso que nos situou no tempo e no lugar em que hoje nós nos encontramos, junto das pessoas com as quais nos encontramos, no círculo de relações nos quais nos encontramos. Porque rege na vida inúmeras leis. Uma delas é a da reencarnação, que nos aproxima pelos elos, pelos laços de afinidade, de sintonia, que avançam na direção do nosso passado, na direção do nosso porvir, sempre aproximando aqueles que têm necessidade de estarem juntos, por N questões. Então, evidentemente que, antes de encarnarmos, nós programamos a nossa encarnação. Nós escolhemos os nossos progenitores, o nosso pai, a nossa mãe. Nós escolhemos o lugar onde encarnar, a fim de atendermos às necessidades de dentro, a fim de atendermos às necessidades do coração. Então, aquele casal que fora procurar Maria Montessori, surpreendido por uma resposta tão estranha da eminente educadora, nem se deu por conta da profundidade
da interrogação que ela faz. Ela devolve a pergunta com uma outra pergunta. Geralmente, as grandes mentes, os grandes mestres, quando interrogados a respeito de alguma coisa, muitas vezes respondem com uma contra-pergunta. Sócrates fazia assim, forçando que o indivíduo procurasse a resposta para a sua equação dentro de si mesmo, já que trazemos tudo em nosso íntimo. Allan Kardec, quando passou a fazer os seus célebres diálogos com o mundo espiritual, e desses diálogos obtendo inúmeras e valiosas informações acerca da realidade espiritual do ser humano, condensou-os no Livro dos Espíritos, que é a obra de referência obrigatória para todos nós que somos espíritas. Este livro é dividido em 4 partes, das causas primeiras, que é a primeira parte, a segunda do mundo espiritual, a terceira das leis morais e a 4ª parte das esperanças e consolações. A segunda parte, que é a mais extensa, condensando 11 capítulos, mas com um grupo muito grande de perguntas e respostas, Allan Kardec penetra no seu colóquio, no seu diálogo com a espiritualidade, nas questões fundamentais ligadas à realidade do espírito. Um desses capítulos é o capítulo 7º, intitulado Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Nós destacamos algumas das questões deste capítulo, que são muitas, são 70 questões. É um dos capítulos mais extensos do Livro dos Espíritos. Este capítulo apresenta 70 questões, destas nós destacamos algumas, para tanger, para abordar o assunto que nos propomos. É muito interessante observar o trabalho de Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos. Nós sabemos que a doutrina espírita vem dos ensinamentos dos espíritos, mas não podemos ignorar toda a inteligência, toda a intelectualidade de Allan Kardec presente no exame desses ensinos, na concatenação dos mesmos, na sistematização dos mesmos. E esse seu trabalho extremamente metódico, objetivo, se encontra refletido no Livro dos Espíritos. Só para termos uma ideia de como um capítulo desemboca no outro, citando os capítulos que compõem essa segunda parte do Livro dos Espíritos. O primeiro trata dos espíritos em si, a explicação do que é o espírito, a definição do que é o espírito, o corpo espiritual, várias questões pertinentes à realidade do espírito em si. Segundo capítulo, da encarnação dos espíritos. Terceiro capítulo, da volta do espírito extinto à vida corpórea à vida espiritual. Então, o 4º capítulo, da pluralidade das existências. O 5º, considerações sobre a pluralidade das existências. O 6º, da vida espírita. O 7º, este que nos serviu de embasamento para a nossa fala, da volta do espírito para a vida corpórea. O 8º, da emancipação espiritual. O 9º, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O 10º, das ocupações e missões dos espíritos. E o 11º, dos 3 reinos. Então, só observando os primeiros capítulos, trata do espírito, o primeiro, o segundo, da encarnação dos espíritos, o terceiro, da desencarnação, o 4º e o 5º, da reencarnação, o 6º, de como é a vida do espírito na espiritualidade, nas várias dimensões e esferas que se interpenetram, o 7º, então, de todas as questões que fazem com que o espírito volva para a Terra, volte a mergulhar na Terra. O 9º, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, das inter-relações entre o nosso plano e os diferentes planos que nos circunvolvem e interpenetram o nosso. E os 2 últimos no mesmo sentido.
Então, nós nós identificamos um grande espírito de método em Allan Kardec ao organizar estes capítulos desta forma, de uma forma lógica, que segue um sequenciamento que nos permite compreender melhor aquilo que nós somos, né? A nossa natureza íntima, a compreender o porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde rumamos, etc. E tal. Coisa que nenhuma doutrina o faz com tanta clareza e simplicidade como o Espiritismo. Então, repetimos, a doutrina, evidentemente que é dos Espíritos. É a fonte da onde ela advém. Mas não existe Espiritismo sem o critério adotado por Allan Kardec. Então, nós vemos a doutrina espírita nascendo a partir de um trabalho intelectual de parceria do mundo espiritual com o mundo material. Mas já adentrando diretamente no tema, Allan Kardec pergunta, na questão 330 de O Livro dos Espíritos: sabem os espíritos em que época reencarnarão? E os espíritos respondem: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que têm de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. E a questão complementar, que é 330A. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? E os espíritos respondem: certamente, assim é. Então, aqui nós temos um dado muito importante. Aqui, Allan Kardec está analisando os espíritos na sua condição de desencarnados. Não importando o lugar em que se encontram na erraticidade, que foi o termo cunhado nesse colóquio, nesse diálogo com o mundo espiritual, para caracterizar essas dimensões onde os espíritos se aglomeram quando desencarnam ou quando não estão encarnados. Erraticidade vem de errante. Errante é aquele que não para num determinado lugar fixamente, para sempre. Ele está transitando de um lugar para outro. Daí erraticidade. Por isso que na questão seguinte, Allan Kardec, na própria pergunta, enfoca que a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual para os espíritos que ainda precisam reencarnar, que são a grande maioria, assim como a morte é uma necessidade da vida material, da vida corporal. Quem está na matéria, quem está encarnado, por um impositivo biológico, há de desencarnar. O espírito transferido para a dimensão espiritual, em função das características que possui, tem como necessidade o impositivo da reencarnação, para melhorar-se, para evoluir, para engrandecer-se. Então, a reencarnação, repetimos, como o próprio Kardec expõe, é uma necessidade da vida espiritual, como a desencarnação é uma necessidade da vida material, da vida física. Então, todos aqueles que se encontram na espiritualidade, tendo necessidade de reencarnar, hão de reencarnar. O tempo, para tanto, o tempo de permanência na espiritualidade, entre uma desencarnação e uma nova reencarnação, varia ao infinito. Pode ser de algumas poucas horas até vários séculos, dependendo tudo da posição consciencial em que o ser estagia, em que o indivíduo está colocado. Quanto mais evolvido, quanto mais evoluído, mais tempo a rigor, a sua permanência nas zonas espirituais. Quanto menos evolvido, quanto menos evoluído, menos tempo é sua permanência nas zonas espirituais. Há reencarnações que muitas vezes se dão compulsoriamente, quase que de imediato, em função das características do indivíduo. É assim
com as comunidades indígenas, por exemplo, em que os índios essas comunidades ainda não tiveram contato com a civilização, como é o caso de algumas tribos na Amazônia. O espírito, quando desencarna, ele não consegue afastar-se da grei, do conjunto, do seu conjunto tribal. Ele permanece aí. Por isso que os seus pajés ou xamãs o veem, entram em contato com eles, os familiares sonham. E quando há um processo reencarnatório no grupo, aquele espírito muitas vezes já reencarna. Ele nem chega a se afastar da comunidade tribal para uma outra zona na espiritualidade. Ele permanece ali, contiguamente àquela tribo, em função das dimensões do seu pensamento, da sua consciência, e quando há necessidade de reencarnar, esta se dá quase que de imediato, na primeira oportunidade que se aparece. E aí, acho que até já citamos aqui em outra oportunidade, nós vemos a sabedoria dessas populações, porque elas têm intuição das realidades espirituais, sem precisarem do estudo que nós não dispensamos. As comunidades caingangues, por exemplo, as que preservam mais as suas tradições, têm por hábito, quando nasce um filho, porque eles são reencarnacionistas, né? Os caingangues são reencarnacionistas, eles acreditam na reencarnação, e fazem o culto dos avoengos, dos antepassados, tendo rituais específicos para entrar em contato com eles. Quando nasce uma criança, eles logo de início não colocam o nome nessa criança. Esperam ela manifestar-se, esperam às vezes ao dizer as primeiras palavras, para ver se identificam naquela criança a reencarnação de algum dos parentes desencarnados, a fim de dar um nome para ela deste parente que estava na espiritualidade. Então, observe a sabedoria deles. Espera a criança se manifestar, espera a criança dar indícios através de algum comportamento, alguma manifestação, para tentar situá-la no conjunto de alguns dos ancestrais, para então dar-lhes nome. Né? Então é algo muito curioso. Né? E nós muitas vezes somos investidos de preconceito em relação às populações indígenas, mas há que se aprender muito com elas. Ano passado, na escola em que eu trabalho em Sapiranga, tivemos o ensejo de receber um sertanista, um homem que vive lá no Xingu, aprendendo com os índios. Ele, no caso, adotou inclusive os costumes indígenas. E no momento da palestra, como ele não tinha entrado muito no tema da religiosidade deles, eu perguntei como era a religião deles. Observe a resposta dele. Ele respondeu assim, que a religião deles é a religião espírita, né? Em função deles acreditarem nos mesmos princípios que servem de base para a nossa doutrina. É claro que a religião deles são as crenças espíritas, não a doutrina espírita. Porque as crenças espíritas são de todos os tempos e lugares. A doutrina espírita não. A doutrina espírita é fruto de um trabalho intelectual feito por esse eminente pensador do século XIX, que foi Allan Kardec. Então é diferente. Allan Kardec sistematiza num corpo doutrinário estas crenças que nós encontramos espalhadas em todos os tempos e lugares, em todos os povos e culturas. Né? Mas apenas para referendar essas colocações. Né? Então o espírito, quando já tem a sua consciência amadurecida, como é o caso da maioria das pessoas que estão encarnadas na Terra, cuja evolução é mediana, não é nem muito pouco evoluído e nem não é pouco evoluído nem muito evoluído, está na média evolucionária da Terra. Esses espíritos, quando na espiritualidade, chega um momento que sentem necessidade espontânea de reencarnar.
É como uma espécie de lei que funcionasse por dentro da gente, que atraísse o espírito para as realidades da matéria. Né? Eles sentem um impulso dentro de si que faz com que eles se voltem para a Terra, sentem necessidade de reencarnar. O livro Nosso Lar, que agora está em foco em função do filme que foi elaborado a partir das suas páginas, é uma obra extraordinária, não é à toa que se tornou um dos maiores best-sellers da literatura espírita. Né? Ele foi recebido mediunicamente pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier no ano de 1940, né? E refere-se a acontecimentos no mundo espiritual do ano anterior, do ano de 1939. Alguns acontecimentos anteriores a este ano, mas a maior parte do relato que o espírito André Luiz faz nesta obra situou-se na espiritualidade no ano de 1939. Porque nos círculos espirituais contíguos à Terra, relacionados diretamente à Terra, seguem os mesmos padrões de espaço e tempo que o nosso. Inclusive em algumas colônias, adotando-se o mesmo calendário que o nosso. Embora seja um pouco difícil de compreender sobre isso. Até porque André Luiz, logo nos primeiros capítulos, coloca, como fora materialista, não acreditava na vida depois da morte, não acreditava na existência do espírito, né? Ele narra que, no primeiro capítulo, nas zonas inferiores, que quando ele desperta na realidade em que ele se encontrava, ele não tinha noção de tempo e não tinha noção de espaço. Mas quando ele é socorrido, é levado por uma cidade no mundo espiritual intitulada Nosso Lar, é o nome do livro, ele passa a identificar, a aprender, a conhecer uma realidade no mundo espiritual organizada de forma muito análoga, de forma muito parecida com a da Terra. Inclusive, acompanhando o movimento de rotação e translação da Terra, acompanhando, então, né, a transição do dia para a noite, etc. e tal. Essa cidade espiritual estaria localizada sob a atmosfera espiritual do Rio de Janeiro, Nosso Lar. Assim como esta, existem centenas de milhares de colônias espirituais que estão diretamente vinculadas aqui na Terra. Sob a atmosfera de cada cidade do nosso país, existem inúmeras cidades espirituais, mais ou menos organizadas conforme o relato feito por André Luiz. Bem, quando André Luiz é socorrido, quando ele é atendido numa enfermaria do Nosso Lar, ele conhece um enfermeiro chamado Lísias, que sente uma empatia, uma ligação com ele. E, resumindo a ópera, eles ficam amigos. Lísias convida-o para hospedar-se na sua casa, onde ele é acolhido como um filho pela mãe de Lísias, que é a Dona Laura, né, junto com as irmãs de Lísias que lá se encontravam. E é muito interessante essas narrativas que se encontram mais para o final do livro. O livro está organizado em 50 capítulos. São capítulos pequenos, mas cada capítulo traz um ensinamento novo, traz uma lição nova, e todas elas calcadas, embora a novidade dos seus ensinamentos, das suas lições, todas elas se encontram referenciadas nas obras básicas, sobretudo no Livro dos Espíritos. E ali André Luiz conhece um pouco mais da história da família de Lísias, da história principalmente da Dona Laura e do seu esposo Ricardo. Num desses capítulos que eles estão conversando, a Dona Laura explica que o seu marido, quando eles estavam encarnados na Terra, o seu marido Ricardo desencarnou
e logo que ele desencarnou, passou por um período de perturbação, também foi acolhido no nosso lar e se integrou ao círculo de trabalhos do nosso lar. E demorou 18 anos para que a dona Laura desencarnasse também, retornasse para o nosso lar. Quando ela desencarnou, ela foi socorrida pelo seu esposo, que já estava na espiritualidade. E quando ela foi acolhida no nosso lar, já encontrou uma casa organizada dentro dessa cidade espiritual, onde eles passariam a trabalhar juntos para receber os filhos, que com o tempo também desencarnariam, retornariam para a pátria espiritual. E lá descobriram, à medida que as lembranças foram voltando, foram retornando, que eles, quando encarnaram na Terra, haviam partido do nosso lar. Então haviam feito todo uma preparação para reencarnar. Quando desencarnaram, voltaram para o mesmo lugar de onde haviam saído, só que melhorados. Permaneceram vários anos nessa situação, quando foram recebendo os filhos, que iam desencarnando, entre eles Ulísias. E depois de muito tempo na espiritualidade, o casal, Laura e Ricardo, passaram a ser perturbados por reminiscências que eles não conseguiam compreender muito bem. Era o seu passado das vidas anteriores que estava somando, que estava vindo à tona. Então observem, quando desencarnarmos, não é de chofre que nós vamos nos assenhorear de todas as lembranças das vidas anteriores. Essa lembrança vem aos poucos. Para o casal Laura e Ricardo demorou muito tempo para que essas lembranças assomassem. E quando elas assomaram dentro deles próprios, eles não conseguiam distinguir muito bem. Então foram para um departamento lá no nosso lar chamado de Ministério do Esclarecimento. Que o nosso lar, isso é muito curioso, né? O nosso lar, ele tem uma arquitetura que corresponde à estrela de Davi, uma estrela de 6 pontas. Essa é a arquitetura dele. Em cada uma das pontas da estrela está localizado um ministério. E aqui no centro, o que eles chamam de Palácio da Governadoria, para onde convergem o centro da administração. Esses 3 ministérios aqui estão mais ligados à Terra. Esses 3 ministérios aqui estão mais ligados ao céu. Então, esses 3 ministérios aos planos inferiores, conectados à Terra. Esses 3 ministérios conectados às dimensões superiores da vida. Então, um desses ministérios, o do esclarecimento, congrega uma série de departamentos. Então, o casal foi até um desses departamentos, onde conversaram com um amigo, com um técnico da espiritualidade, especializado em reencarnação, que encaminhou-lhes para um setor onde havia o registro das encarnações pretéritas do casal. Observem que curioso. Então, eles passaram a ter contato com registros escritos das últimas encarnações deles, compreendendo um espaço de 300 anos, de 3 séculos. Porque eles não teriam capacidade de lembrar, sem se perturbar, das existências anteriores. Eles passaram 2 anos estudando esses arquivos, sem prejuízo das horas que eles tinham que se dedicar aos serviços aos quais eles estavam vinculados no Ministério do Auxílio, que é um dos ministérios mais ligados à terra, ao socorro das regiões sombrias. Então eles passaram 2 anos estudando esses arquivos, para depois irem para um outro departamento no Ministério do Esclarecimento, onde foram, no livro está escrito desta forma, submetidos a operações magnéticas que trouxeram à tona as lembranças desse período de 300 anos.
Observe, então, que não é simples, né, a lembrança das vidas anteriores. Quando na Terra atualmente, que está difundida a TVP, a Terapia de Vidas Passadas, as lembranças que vêm à tona, na maioria dos casos, são fragmentárias, são flashes. Poucos são aqueles que lembram minuciosamente, no mecanismo da terapia, lembram precisamente ano, época, o nome que tinham, as pessoas com as quais convivíamos. Isso não é muito comum, né? Nessas terapias, o mais comum são pequenos flashes, o que nós temos capacidade de lembrar e que vai nos beneficiar sem nos prejudicar. Porque quando fazemos a regressão, que deve ser feita por aqueles que desejarem, com terapeutas sérios, né, que tenham um embasamento, com a lembrança intelectual, cognitiva da lembrança, vem também toda a carga emocional, vem toda a carga sentimental que acompanha aquela lembrança. E isso oferece um impacto muito grande na nossa psique, no nosso psiquismo. E nós temos que ter a estrutura para suportá-la e o suporte, né, o feedback do terapeuta para saber o que fazer com aquela lembrança. Né? Por isso que é algo muito sério. Né? Mas é algo que no futuro, com certeza, vai estar melhor embasado, melhor estruturado, inclusive no âmbito das clínicas, como já ocorre atualmente. Então, eles, o casal, voltando ao casal Laura e Ricardo, eles sofreram essa operação magnética para conseguir lembrar precisamente dessas existências anteriores, a fim de se equilibrarem, porque essas lembranças que estavam assomando estavam sendo causa de perturbação para eles. E aí, em função, e observe o casal, nessa mesma perturbação, visitou o casal na espiritualidade no mesmo tempo. Até porque eles compreenderam que já haviam encarnado e desencarnado juntos várias vezes. E sentiram necessidade de encarnar de novo. Então, quando Allan Kardec conhece Lísias, Dona Laura e o resto da sua família, o Ricardo já está reencarnado na Terra. Né? Já havia reencarnado 6 anos antes. Né? Já estaria reencarnado 6 anos antes desse momento, em 39, em que André Luiz conhece a família de Lísias. E ali, Dona Laura explica que ela estava se preparando para reencarnar também, onde receberiam de novo alguns dos filhos que reencarnariam para continuar o processo de desenvolvimento espiritual. E o que ocorre para essa família, ocorre também para a nossa família espiritual. O que ocorre para essa família, de certa forma, é um exemplo do que ocorre com cada um de nós. Nós também, enquanto espíritos, temos a nossa família espiritual e vimos encarnando e desencarnando e voltando a encarnar no seio da mesma para crescer, para parar arestas morais, emocionais, sentimentais e continuar o nosso processo de aprendizagem e de desenvolvimento. Mas apenas para colocar que os espíritos de mediana evolução, quando na espiritualidade, sentem a necessidade de reencarnar. Como esclarece essa questão que lemos, questão 330 do Livro dos Espíritos. Pressentem-na a hora de reencarnar. Os Espíritos explicam. Né? Questão 331. Todos os Espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Respondem os imortais. Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Dependem de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Então não são todos os espíritos que compreendem o mecanismo reencarnatório.
como existe a cidade do nosso lar, existem outras cidades espirituais preparadas para receber, por exemplo, espíritos ligados a correntes religiosas específicas. Existem muitas cidades espirituais formadas por espíritos, por entidades que, quando encarnados, foram católicos, por exemplo, e nessas cidades, quando os mesmos desencarnam, muitos são acolhidos nessas cidades. E passam, em função do seu grau de consciência, tudo tem a ver com o seu grau de consciência, muitos demoram um largo tempo para compreender a questão da reencarnação. Por isso que muitos desses espíritos, quando se comunicam nos centros espíritas, negam a reencarnação, como faziam quando estavam encarnados. Dizem que não existe. Existe um caso muito interessante que ocorreu com um médico norte-americano chamado Dr. Carl Wickland, que no início da década de 20, entre aspas, por acaso, passou a ter contato com o mundo espiritual através da sua esposa, que desenvolveu a mediunidade de forma natural, de forma espontânea. Ele era um médico que trabalhava numa universidade norte-americana, não lembramos o nome agora, e trabalhava muito na área da pesquisa. E ele estava dissecando um corpo de um indigente, e quando ele voltou para casa, foi recebido pela esposa de uma forma diferente. A esposa incorporou o espírito daquele indigente e o espírito questionando ele, com que direito ele estava cortando o seu corpo e coisa e tal. E esse médico, então, através da sua esposa, passou a conversar, a dialogar com o mundo espiritual, com um grande número de espíritos. E morreu sem ter conhecimento do trabalho de Kardec e de outros cientistas europeus que se ocuparam das manifestações espíritas. E muitos dos espíritos com os quais ele conversou negavam a reencarnação. Por quê? Porque a consciência deles não estava no ponto de compreender esse mecanismo evolutivo. Então isso é muito interessante, para ver que as orientações que Allan Kardec dá no Livro dos Médiuns para fazer o contato, a comunicação com o mundo espiritual são de grande valia. Porque nós não podemos aceitar tudo que vem da espiritualidade. Porque assim como entre nós existem espíritos extremamente ignorantes na espiritualidade também. E há quantas pessoas, há espíritas que não seguem as prescrições kardecianas, que no contato com os espíritos, só porque a mensagem veio do mundo espiritual, consideram aquilo como sendo algo extraordinário, algo que deve ser aceito sem discussão. Isso até pode ocorrer, mas não no centro espírita. No centro espírita a mensagem tem que ser avaliada, tem que ser analisada, tem que ser estudada, conforme Allan Kardec recomenda. Não é porque vem da espiritualidade que a gente tem que baixar a cabeça e dizer sim, senhor. Assistimos uma palestra de um trabalhador da Federação Espírita Gaúcha, João Felício, em que ele foi prestar um serviço numa casa espírita, onde, através de um médium, o espírito diretor da casa se manifestou, estava em período eletivo dentro da casa espírita, e o espírito indicou na reunião mediúnica quem deveria ser escolhido, qual era a chapa que deveria ser escolhida para assumir a nova direção. Coincidentemente, o médium que recebeu era o candidato à presidência de uma das chapas. Então, não é porque vem da espiritualidade que a gente tem que aceitar e tem que acatar. A gente tem que examinar, tem que ver a qualidade da mensagem, tem que ver se tem validade para nós. Não podemos aceitar abdicando da nossa razão, do nosso entendimento. Então existem muitos espíritos na espiritualidade, como esclarece os espíritos nessa questão, que não estão em condições de compreender a reencarnação, o mecanismo da reencarnação. Mas estão a ela submetidos, e quando chegar a hora sentirão
a necessidade de voltar. E de forma naturalmente reencarnarão. Questão 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Respondem os espíritos. Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então, voltamos àquela questão. A reencarnação é uma necessidade da vida espiritual para os espíritos que ainda têm necessidade de reencarnar. Se protelam, né, se adiam cada vez mais o que tem que ser feito, acaba esse adiamento, esse protelamento, conspirando contra o equilíbrio deles próprios. Aumenta o seu estado de inquietude, de ansiedade, de perturbação, que vai pressioná-lo para regressar à Terra, como se existisse uma espécie de gravidade espiritual atraindo o espírito de volta para a Terra, aquele que tem necessidade de reencarnar. Questão 333. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente esse estado? Respondem os espíritos. Indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Mais uma vez voltamos ao exemplo da dona Laura, do seu Ricardo e da sua família. Estavam bem estruturados no nosso lar, estavam trabalhando na espiritualidade, pelo bem de si mesmos, pelo bem do grupo familiar e pelo bem da coletividade daquela cidade. Poderiam ficar indefinidamente naquela situação, mas as necessidades interiores e pessoais e interpessoais do grupo faziam com que eles se voltassem para a Terra. Era hora de reencarnar. 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Respondem os espíritos. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para aí. Nós estamos submetidos a dois choques biológicos, o do renascimento e o da desencarnação. Para o espírito que está na espiritualidade, o choque biológico do renascimento tem um impacto sobre ele muito maior do que o da desencarnação. Porque é a hora de retornar aos fluidos densos da matéria. Para evoluir, para aprender, atendendo à programação que ele fez na espiritualidade. Então, o espírito que está para encarnar, já fez encontros espirituais com os genitores. Esses encontros, às vezes, antecedem 1, 2, 3 anos ou mais ao processo da encarnação, ao processo da gestação, que não é algo bem simples, tem toda a sua contraparte espiritual. Então, o espírito fez vários encontros com a família na qual vai encarnar, afinando-se com ela. Muitas vezes permanece ligado por laços fluídicos muito tempo antes da concepção com a mãe, mantém essas ligações espirituais com as quais vão se afinando. Quando ocorre a concepção, que é o momento que o espírito se liga ao corpo, como esclarece a questão 344 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Os espíritos respondem: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, ocorrido o ato sexual, a célula reprodutora masculina, o espermatozoide, unindo-se com a célula reprodutora feminina, o óvulo, formando o zigoto,
iniciando ali o processo que vai dar origem ao embrião, depois ao feto, etc., todo esse processo já é submetido ao controle do espírito que está reencarnando. A gente sabe que a fecundação ocorre algum tempo depois do ato sexual, não ocorre naquele momento. Demora um tempo para os espermatozoides percorrerem todo o caminho que o levarão até o óvulo. Então, quando ocorre o encontro do óvulo com o espermatozoide, nesse momento o espírito é acoplado ao corpo. Nos casais que mantêm harmonia entre si, que mantêm uma relação de carinho, de afeto, de respeito, que têm cumplicidade um com o outro, os casais que oram juntos, que fazem o evangelho no lar juntos, esses casais têm toda uma proteção espiritual que concorre favoravelmente para a reencarnação do espírito que está chegando ao mundo das densas energias, ao mundo espiritual. É toda uma facilidade que ele encontra. Então existe uma equipe espiritual, que são os técnicos da espiritualidade que atuam nesse processo, que vão fazer essa ligação. E todo o desenvolvimento embriológico do ser é coordenado pelo espírito, que passa por um processo de miniaturização, que varia de acordo com a sua consciência, no qual ele vai aos poucos, lentamente, sofrendo essa perturbação que os espíritos falam, perdendo lentamente a consciência, entrando numa espécie de torpor, de sono, preparando-se para a reencarnação. Os espíritos mais evoluídos conseguem guardar consciência até os últimos meses do processo gestacional, acompanhando tudo o que ocorre na vida do casal. Ocorre uma ligação muito profunda da gestante com o filho, que carrega-o espiritualmente em seus braços. E há uma troca direta entre a mente da mãe com a mente da criança que está sendo gerada. É um mecanismo simbiótico, onde o que se passa com um repercute no outro e vice-versa. Daí encontrarmos algumas explicações para as mudanças de comportamento na gestante, para os desejos, os enjoos, etc., quando eles ocorrem. Muitas vezes estão ligados, nem sempre, mas muitas vezes estão ligados às características do espírito que está reencarnando. Teríamos outras coisas para falar, não nos organizamos muito bem no tempo, né? O tempo já está estourado, né? Mas o mecanismo reencarnatório, em síntese, é esse. Né? O espírito sente a necessidade de encarnar, busca o agrupamento espiritual que lhe é afim, com o qual ele tem necessidade de encarnar, a aproximação espiritual do espírito com a família em que ele vai encarnar, principalmente com a gestante, ocorre a reencarnação desde o ato da fecundação e a mesma se completa por ocasião do nascimento. Então é um processo fantástico, um processo divino, é um processo natural, é um processo muito sublime. Existe uma obra muito simples, é a mais simples que conhecemos, que aborda essa temática, que é Reencarnação, Gestação, um Intercâmbio Sublime, do Dr. Ricardo de Bernardi. É um livro que, numa linguagem muito simples, explica o mecanismo reencarnatório. Mesmo ele sendo médico, ele não se serve das terminologias técnicas que às vezes dificultam para aqueles réis mortais que não temos o conhecimento, né, do jargão médico, né, nos favorece o entendimento. Então é uma obra bem simples, profunda e que está calcado nos ensinamentos do Espiritismo. Então nós agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus que nos abençoe, nos permitindo cada vez mais compreendermos o que nós somos, o que estamos fazendo aqui, os processos que nos levaram à Terra, a nossa natureza interior, o porquê estamos aqui, o que precisamos fazer aqui,
para conseguirmos voltar para a espiritualidade, ao menos um pouquinho melhores, despertos que já fomos para as grandes verdades espirituais, que nos concitam a cada passo do nosso caminho a nos voltarmos para o nosso bem e para o bem daqueles que nos cercam, evoluindo cada vez mais no círculo dos trabalhos que temos que desempenhar. Que Jesus nos abençoe.